Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a nossa Eucaristia desta quinta-feira, em que no final teremos a adoração do Santíssimo Sacramento. E queremos enviar um abraço, uma saudação a todos os doentes, a todos aqueles que nos acompanham em casa. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Kingston, no Ontário, Canadá. E hoje é a primeira vez que celebramos com o Senhor Santo Cristo os milagres no altar, em virtude das remodelações que vamos fazer, pequenas alterações na capela do Senhor Santo Cristo os milagres. E enviamos para todos então um abraço e as boas melhoras para todos os doentes. Nós que somos uma comunidade de imigrantes católicos de língua portuguesa, e enviamos para todo o mundo, sobretudo neste mundo conturbado. Ainda hoje soubemos da notícia triste de um jovem que estava há 2 meses na Suíça e foi morto, e as televisões portuguesas nada dizem. Nada dizem. 2 meses, foi para trabalhar para a apanha da maçã e morre, e nós temos que rezar hoje por ele, pela sua família. E as televisões portuguesas falam de outras coisas, que eu já soube. Eu não vejo televisão, mas outros assuntos para tapar este. Porquê é que aquele jovem foi para a Suíça? Porquê é que 2 meses na apanha da maçã para voltar? Mas as televisões portuguesas dizem que um senhor português de esquerda foi fazer eutanásia na Suíça para tapar esta notícia. Não há um velho que morreu, é um jovem de 27 anos chamado João Azevedo, natural de Vila Miã, Amarante, com pais, com família. Portanto, não é um idoso morto por um árabe, por um muçulmano que, segundo disse, queria se vingar do Estado suíço. E é bom, nós alegramos-nos porque os portugueses onde estão bem integrados, e este jovem, 2 meses, as televisões portuguesas nada dizem. Mas já metem logo outra notícia muito mais importante, porque alguém quis ir morrer, que sendo de esquerda, daqueles ideais, daquelas coisas que eles à força querem impor, que morra em paz, descanse em paz. Mas este jovem é jovem. Este é jovem. Vamos, portanto, pedir ao Senhor que nos dê força e rezemos também por os irmãos por quem hoje rezamos. Carlos Valente, Rosalina Silva e Marcílio Pereira. E peçamos perdão dos nossos pecados e que o Senhor hoje que nos vai falar no Evangelho do perdão nos perdoe. Mas perdoar não quer dizer fechar os olhos. Não é fechar os olhos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos, Deus Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Recordo-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais como eu o anunciei. Aliás, te terias abraçado a fé em vão. Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim como abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo por ter perseguido a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou aquilo que sou, e a graça que Ele me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, é assim que pregamos. E foi assim que vós acreditastes. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para comer com ele. Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa. Então uma mulher, uma pecadora que vivia na cidade, ao saber que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume. Pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito, banhava-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos. Beijava-os e ungia-os com perfume. Ao ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo: se este homem fosse profeta, saberia que a mulher que o toca é uma pecadora. Jesus tomou a palavra e disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: fala, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores.
Um devia-lhe 500 denários e outro 50. Como não tinham como pagar, perdoou a ambos. Qual deles ficará mais seu amigo? Respondeu Simão: aquele, suponho eu, a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela banhou-me os pés com as lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste o ósculo, mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-me os pés. Não me derramaste óleo na cabeça, mas ela ungiu-me os pés com perfume. Por isso te digo, são-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Depois disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Então os convivas começaram a dizer entre si: quem é este homem que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, no Evangelho de hoje, que é tirado de São Lucas, capítulo 7, 36, versículo 36 a 50, o Evangelho convida-nos, desafia-nos a estarmos atentos ao perdão que o Senhor nos oferece. Jesus diz: teus pecados estão perdoados. Em Lucas 7,48 diz à mulher: os teus pecados estão perdoados. É preciso que os cristãos nos lembremos de duas coisas: que devemos perdoar sem julgar a pessoa e amar porque fomos perdoados gratuitamente por Deus. O cristão tem que agir assim. Temos que nos lembrar do perdão que Deus nos dá e perdoar sem julgar as pessoas. Agora não podemos aceitar todas as atitudes. Uma coisa é perdoar a pessoa, compreender a pessoa. Outra coisa é aceitar as atitudes. Gera-se um duplo movimento: o perdão recebido e o perdão amoroso que devemos dar. Jesus aceita comer na casa do fariseu, onde de repente aparece uma mulher pecadora, prostituta, portanto excluída da sociedade dos bons, por dois motivos: por ser uma mulher e por exercer uma profissão mais antiga do mundo. Ninguém a convidou, mas todos a conhecem. O fariseu julga e condena Jesus e a pecadora. O fariseu julga os dois, a mulher e a pecadora. Jesus reage e conta a história de dois devedores perdoados. Teus pecados estão perdoados. E a reação dos convidados: quem é este que perdoa os pecados? Jesus não tinha medo das pessoas mal afamadas. É perigoso julgar-se justo a si mesmo. Nós, quando estamos a condenar alguém, estamos a julgar-nos justos. E é perigoso julgar-nos justos. É preferível que Deus nos julgue justos e sermos considerados justos diante dos homens. Diante de Deus são justos os que, reconhecendo as suas falhas, erros e os seus pecados, arrependidos e humilhados, dobram os seus joelhos pedindo perdão a Deus e então recebem o seu perdão. Para estes não tarda a resposta de Deus na pessoa do Filho: tua fé te salvou, vai em paz. Jesus diz ao fariseu: seus muitos pecados lhe estão perdoados porque muito amou. Simeão, poderíamos dizer, é o que deve 50 denários e a mulher 500. Quando alguém nos insulta, não lhe atribua a culpa. Isto é a doutrina da Igreja. Quando alguém nos insulta, quando alguém faz algo contra nós,
não devemos atribuir-lhe a culpa. Atribuamos a culpa ao demónio, que em todo o caso é quem faz insultar e descarrega nele toda a sua ira. Em troca, compadece-te do desgraçado que faz o que o diabo lhe manda. Isto diz São João Crisóstomo. Os santos na tradição da Igreja dizem isto. E nós ou sabemos a doutrina da Igreja, ou sabemos a história. Quando alguém nos insulta, quando alguém nos provoca, não é ele. Nós padres fazemos essa experiência muitas vezes. Muitas vezes. Não é a pessoa. É a pessoa em determinada situação. Deixando-se influenciar pelo demónio, como diz São Crisóstomo. Não se deve julgar a pessoa, mas reprovar a ação. A pessoa é um objeto continuado do amor do Senhor. São as ações que nos distanciam de Deus. Nós então devemos estar sempre dispostos a perdoar, a acolher, a amar a pessoa, mas a rejeitar aquelas ações contrárias ao amor de Deus. Nós não devemos condenar pessoas. Eu, por exemplo, não escondo uma certa zanga com o Estado de Portugal. E julgo que nós, os imigrantes, desde o 25 de Abril, incomodamos os governantes de Portugal. E vê-se por estes sinais. E pena é que as televisões façam isto. Então aquele jovem não conta. Eu sou de uma zona dos incêndios, e todos, anos e anos, qual é a solução? Mais dinheiro, não sabe para onde vai. Qual é a solução? Jornalistas, políticos, mais dinheiro, mas ninguém sabe para onde vai o dinheiro. O povo não é. Em relação a nós que imigramos, por exemplo, este jovem que imigrou para a Suíça, na apanha da maçã, porque é um fenómeno que nós aqui no Canadá não entendemos. Há portugueses, sobretudo de algumas zonas, estudantes. Eu tive colegas de seminário que nas férias foram para a apanha da maçã, para o sul de França e da Suíça, como este jovem. Agora, para nós imigrantes que estamos aqui, olhando isto que as televisões fazem, em Portugal, porque recebem subsídios de suas despesas, estão no governo, nós temos que nos incomodar. Mas é a ação, porque é anos e anos. Eu, por exemplo, e muita gente da minha terra, ninguém acredita num político a respeito dos incêndios. Deixem-se estar em Lisboa, sossegadinhos, quietinhos, mas não vão lá, porque todos já sabemos há 40 anos, desde o 25 de Abril, porque desde a minha vida só houve um incêndio antes do 25 de Abril, que foi uma trovoada, nesta altura de setembro, uma trovoada, mas o povo caiu e apagou. A partir do 25 de Abril, tem sido para lá incêndios. Mas se quiserem saber o que é que o povo... Mas o povo não conta, como nós imigrantes não contamos. Nós não contamos. Nada. Absolutamente nada. Este jovem é um jovem. E em relação ao país, nós ao dizermos, ao não estarmos de acordo com certas coisas, não quer dizer que não amemos Portugal. Todos nós amamos. Não amamos as atitudes dos políticos. Não amamos. Não, ponto final. E os jovens, ultimamente, têm abandonado, não será o caso deste, porque este é de uma zona. Nós temos ali uma pintura na igreja, no salão, sobre Amarante, está logo aqui junto à porta, sobre o rio de Amarante. Temos ali a pintura que os nossos portugueses, os primeiros, fizeram e que está ali. Não é uma terra que tenhamos muita gente aqui, mas é revoltoso. Mesmo aquilo que as televisões, os jornais estão a fazer ultimamente é um descaramento. Parece que andámos a treinar 40 anos, para agora aplicar. E toda a gente sabe o que estão a aplicar. Ideologia, que vem de fora, não sabe onde é que vai, mas o amor ao povo não é.
Vamos terminar, sobretudo, pedindo por esta família, pedindo pelo nosso povo. Eu como padre, não tenho dúvida nenhuma que nós imigrantes incomodamos. Nós incomodamos. E a ideologia que está implantada há muitos anos em Portugal queria-se ver livre de nós. Queria-se ver livre de todos os imigrantes. Eu estive na Suíça, é um povo respeitador, uma comunidade fantástica. Estive lá, estive na Alemanha, estive em Inglaterra, estive aqui no Canadá, estou aqui no Canadá. Foram tão passadas comunidades, mas nós não interessamos absolutamente nada a Lisboa, nada à política de Lisboa. E o exemplo das televisões virem agora tapar, e disseram há bocado que hoje vinham muito chocados porque um português pediu para ir morrer à Suíça com a eutanásia, que é a política do que está, mas ninguém fala do jovem. Ninguém fala do jovem. Eu sei que é perigoso estarmos a falar disto. Eu sei que é perigoso. Sei que é muito perigoso. Mas os políticos não têm fé. Nós não temos nada contra vós. Temos contra as atitudes. Isso temos. Temos contra os comportamentos. O nosso povo tem sofrido muito. Eu tenho visto sofrimentos terríveis. Este grupo de gente que vai só no verão para a Suíça e para o sul de França apanhar maçãs, que são normalmente jovens, é um sofrimento terrível. Para trazer um pouquinho de dinheiro para fazer a sua vida nas universidades. Não são parasitas, não vivem dos subsídios. Eu, por amor que tenho à comunidade da Suíça, sei que este jovem morreu no cantão francês, em Mors, que eu conheço, mas eu estive na parte alemã, mas não é por isso que eu não tenho que solidarizar com este povo. E sobretudo, as nossas televisões, neste momento, eu não vejo, acabou há uns tempos a televisão portuguesa, porque parece que é notícias por encomenda. E eu não sou capaz de ver, mas eu não posso deixar de solidarizar com gente que morre assim, nas mãos de um muçulmano que se quis vingar do Estado suíço. Nós, portugueses, não nos podemos solidarizar com ele. Certamente agora vêm as especulações, o que é que ele fez, o que é que não fez. Um jovem estava lá há 2 meses. O perdão é outra coisa. O perdão não é dizer amém. O perdão é condenar as atitudes. E o cristão tem que condenar as atitudes. Se vier aqui um político, a gente faz uma festa. Convidamos-lo para a mesa. Não é com muito gosto, não é com muita alegria, claro que não é. Mas vamos para a mesa com eles. Mas não é com alegria. Não é com entusiasmo. Que o Senhor nos dê força e, sobretudo, que aquilo que São João Crisóstomo diz, quando alguém te insulta, não o culpes, mas culpa o demónio, porque que é quem o faz insultar-te e descarrega a tua ira no demónio, não na pessoa. E nós ultimamente temos muitos motivos para falar disto. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, acolhimento dispensado por Jesus à mulher pecadora que o ungiu
e exprime o seu amor e perdão por toda a humanidade que ele veio reconciliar com Deus. Invoquemo-lo cheios de confiança, dizendo: Jesus, tende compaixão de nós. Jesus, tende compaixão de nós. Pela Igreja que tem o poder de perdoar todos os pecados, pelos ministros que exerçam esse poder com alegria, e pelos fiéis que recebam o perdão com fé e por ele dão graças, oramos. Jesus, tende compaixão de nós. Pelos que não se poupam a trabalhos para anunciar o Evangelho, pelos que conversam na sua verdade, tal como o receberam, e pelos que, por sua vez, o transmitem a outros homens, oramos. Pelos que creiam que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos que confessam que Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e pelos que acreditam que apareceu a Simão e depois aos 12, oramos. Pelas mulheres pecadoras que vivem nas cidades e à beira dos caminhos, por todas aquelas que encontram quem as escute e compreenda, e pelas que são vítimas da maldade de quem as explora, oramos. Compaixão de nós. Pelas namoradas e pelas esposas vítimas de violência e de maus tratos, por aqueles que encontram quem se defenda como Jesus, e por todos os que sofrem as consequências das leis que a esquecem, oramos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e da Virgem Maria, que acolheste com bondade e perdoaste a mulher pecadora, fazei-nos pensar como vós e acolhê-las como irmãs, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Maico Maoli e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos continuar, quem puder, um bocadinho adorando o Santíssimo Sacramento até às 9 e depois terminamos com a bênção do Santíssimo e o nosso terço. Works covers steering. Ó Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar, eu te adoro, Deus Santo, no nosso altar, em teu sacramento vivo a palpitar. Dou-te partilha, vida e coração, pois de amor me inflamo na contemplação. Tato e vista falham,
bem como o sabor. Só por meu ouvido tem a fé vigor. Creio no que disseste, ó Jesus, meu Deus. Verbo da verdade vindo a nós dos céus. Tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade se vê aqui, Jesus. Ambas eu confesso como bom ladrão, e um lugar espero na eterna mansão. Não me deste a dita, como a São Tomé, de tocar-te das chagas, mas eu tenho fé. Faz que ela cresça, como o meu amor, e a minha esperança tenha novo ardor. Dos teus sofrimentos é memorial esse pão de vida, pão celestial. Dele eu sempre queira mais me alimentar, sentir-lhe a doçura divinal sem par. Bom pastor, piedoso Cristo, meu Senhor, lava no teu sangue a mim tão pecador, pois que uma só gota pode resgatar do pecado o mundo e o purificar. Ora te contemplo sob espesso véu, mas desejo ver-te, bom Jesus, no céu, face a face. Um dia poderei de ti gozar, nessa doce pátria sem fim te amar.
diante do Santíssimo Sacramento, coloquemos os nossos pedidos, desabafemos no íntimo de nós mesmos diante do Senhor e ouçamos a sua voz que fala no íntimo do nosso coração. Diz-nos o Senhor: tens algum pedido a fazer-me? Tens algum pedido a fazer a favor de alguém? Jesus diz: menciona-me o seu nome. Diz-me o que desejas que eu faça. Pede muito. Não receis em pedir. Fala-me das necessidades das pessoas com quem convives. Jesus diz-nos: precisas de alguma graça? Jesus insiste e te pergunta: diz-me abertamente o que precisas de ajuda. Pede-me que eu vá ao teu encontro, ao teu auxílio. Não te envergonhes. Há muitos justos e muitos santos no céu que tinham exatamente os mesmos defeitos que tu, mas pediram com humildade e pouco a pouco se viram livres deles. Que necessitas hoje? O que posso fazer por ti? Se soubesses quanto eu desejo ajudar-te. Continua Jesus: andas preocupado ou preocupada? Conta-me tudo. O que te ocupa? Em que pensas? O que desejas? Eu quero ajudar. Por acaso andas triste, desanimado, desanimada, abatida, mal-humorado ou humorada? Quem te feriu? Quem te desprezou? Diz-me o que se passa e como recompensa há de se receber a minha bênção consoladora. Lança-te os braços da minha amorosa providência e misericórdia. Estou contigo, ao teu lado, vejo tudo, ouço tudo, em nenhum momento te desamparo. Continua Jesus: tens alguma alegria que possas partilhar comigo? Jesus quer saber das nossas vitórias. Por que não me deixas tomar parte nelas com a força de um bom amigo? Tens surpresas agradáveis para me contar? Boas notícias? Quais as demonstrações de carinho que tens dado ou recebido? Talvez tenhas conseguido vencer alguma situação difícil, sair de algum apuro. Tudo é obra minha. Diz-me simplesmente: obrigado, Pai, obrigado. Queres prometer-me alguma coisa? Bem sabes que eu leio o que está no fundo do teu coração. É fácil enganar os homens, mas a Deus não podes enganar. Fala-me com toda a sinceridade. Fizeste o firme propósito de no futuro não mais te expores àquelas situações de pecado, de te privares dos objetos de sedução. Ora, meu filho, minha filha, volta agora às tuas ocupações habituais, ao teu trabalho, à tua família, aos teus estudos, mas não esqueças esses minutos que tiveste desta agradável conversa. Nem deixes de me buscar na Eucaristia. Eu te espero no altar, no sacrário, no Santíssimo Sacramento.